dar a palavra para vocês. Certinho. Prontinho? Prontinho. Gente, então, boa noite. Eu estou muito feliz. Quero agradecer demais ao Elbert, que é doutorando do Cefet, Educação. Ele é orientando pelo professor Alexandre. A Daniele, que é minha orientando do doutorado. E o Eduardo, que é mestrando, orientando do professor Alexandre, e meu afiliado acadêmico. Eu sempre quis fazer essa oficina. Vocês veem que todo ano eu coloco lá como meta. A gente não conseguiu, esse ano nós conseguimos. Então, eu fico muito feliz que é um passo, né? Para a gente poder entender o que está por trás de todo esse processo que envolve o Comitê de Ética. Agradeço o pessoal que está aqui assistindo, né? Que além de estar prestigiando vocês, os colegas, mas estão aprendendo também. Porque a gente decidiu vir para cá fazer essa oficina devido à angústia que a gente estava sentindo nos pesquisadores para passar o projeto do Comitê de Ética. É triste quando o pesquisador muda todo o seu projeto para não envolver seres humanos para fugir do Comitê de Ética. A gente não tem que fugir. O Comitê de Ética ele tem uma importância fundamental nas nossas pesquisas, porque é ele que vai proteger os participantes. A integridade, né? Dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A integridade, o interesse. Ele vai acompanhar todo o processo, vai analisar os seus instrumentos de coleta, quem são os sujeitos envolvidos. E isso nos dá um respaldo muito importante enquanto pesquisadores. Então, vale a pena, sim, sempre usar o Comitê de Ética. Então, mas para que a gente use e não fique perdido nesse processo, atrasando a nossa pesquisa, o Eduardo, o Daniel e o Hilbert, eles acharam um caminho que vai facilitar essa condução. Então, meninos, né, meus filhos e afiliados acadêmicos, obrigada. Agora é com vocês aí, tá? Ok, obrigado, professora Márcia. Dani, você consegue tirar essa tarjinha azul e branca aí? É só clicar em ocultar embaixo. Não sei se está aparecendo para os outros. Isso, ótimo. É que eu tenho toque. Eu também. Então, gente, primeiramente, muito obrigado pela presença. Agradeço ao Eduardo, a Daniela e a professora Márcia pelo convite também. Né, como ela disse, meu nome é Wilbert Viana, eu sou doutorando no Cefet, né, sou orientando o professor Alexandre, e minhas pesquisas são voltadas a analogias, né, e metáforas na educação, na ciência, na tecnologia e na arte. Eu fui chamado porque eu já fui coordenador de um CEP de pesquisa, e aí eu vou tentar contribuir com vocês sobre como que o CEP olha para o projeto de vocês, que eu acho que isso é importante também vocês saberem, né, quais são as preocupações que o CEP tem quando ele pega o seu projeto. Aí, para iniciar, a gente vai olhar aqui os princípios éticos, que eles são basilares, né, do que a gente chama de bioética. A bioética é a ética que trata da vida. E aí estão inclusos tanto os seres humanos quanto animais também, né? E aí no Brasil a gente tem 2 órgãos dentro da pesquisa que vai tratar da bioética, que é o CEP, né, do sistema CEP-CONEP, e o CEUA, que é o que trata de pesquisas com animais, que também deve ter essa observação da bioética. Esses princípios, eles são basilares porque eles vão surgir no decorrer da história. E é importante a gente perceber também que a bioética ela é muito jovem, essa discussão de bioética ela é muito jovem. Ela começa basicamente no fim da Segunda Guerra Mundial, né? Só que antes disso a gente já tinha a pesquisa como um instrumento de estigmatização, né, de segregação, provocando preconceitos, né, atingindo minorias e etc. Então, os principais são a dignidade, a igualdade, a justiça, a beneficência e a não maleficência. Então, esses são os principais princípios éticos
que são observados nos protocolos das pesquisas que envolvem seres humanos. Pode passar. Então, assim, para a gente conhecer o sistema CEP-CONEP, né, ele vai surgir na década de 90, a partir de uma série de discussões mundiais, e no Brasil ele surge na década de 90, com a resolução 196, salvo engano, de 94. Só que essa resolução ela não é mais utilizada porque ela é toda revisada numa outra resolução que eu vou falar mais tarde. Então, o que é o sistema CEP-CONEP? É um sistema que visa a avaliação ética de pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. Inicialmente, ela era focada na ciência da saúde, basicamente com testes de medicamentos e novos tratamentos de determinadas doenças que iam surgindo na sociedade em si, né? E o que é a CONEP? A CONEP é a Comissão Nacional, né, de Ética em Pesquisa, e é a instância máxima de avaliação ética. Ela que vai dar as diretrizes para os CEPs dentro do território nacional, para que essa avaliação ética ocorra. E o CEP é a instância regional, né, que atua em todo o território brasileiro. E visa, no caso, proteger os participantes de pesquisa, né? O único objetivo do CEP-CONEP é isso. Eu vou dar alguns exemplos por que é importante proteger os participantes de pesquisa. A gente teve na história diversos casos horrorosos, né? Vou citar 2 no Brasil. Um aconteceu em 2010, em que uma universidade norte-americana veio para o Pará e pegou um grupo de brasileiros paraenses dentro da Amazônia e contaminou esse grupo propositalmente com malária, com fins de observar a evolução da doença em pacientes humanos, né? Eles não foram esclarecidos dos riscos, né, de se ter malária, não foram esclarecidos se os tratamentos que seriam oferecidos eram efetivos, etc. E a universidade foi processada, a CONEP interrompeu o estudo e eles foram indenizados. Eu não tenho registro se algum chegou a falecer, né? E um outro é bem recente, aconteceu na pandemia, e isso a gente já tinha, né, o sistema CEP-CONEP muito bem estruturado, de uma pesquisa voltada para a utilização de paliativismo para pacientes de Covid. O projeto ele chegou a ser submetido a um CEP, foi aprovado, e no dia seguinte ele foi desaprovado. E o tratamento consistia em ligar uma bomba de morfina num paciente de Covid, até que ele morresse. E a ideia ali era promover a chamada qualidade de vida. Só que, até então, não existia o conceito de paciente terminal de Covid, até porque nem se conhecia as características da doença para determinar se um paciente ele é terminal ou não, né? Então, houve esses experimentos com seres humanos aqui no Brasil, dentre diversos outros no mundo inteiro. Então, o sistema CEP-CONEP existe para trazer essa proteção. Pode passar. E aí, assim, além dos CEPs, né, da CONEP, a gente tem a plataforma Brasil, que ela permite, né, o registro, análise, monitoramento e controle das pesquisas, e é por ela que os CEPs e a CONEP fazem o controle das pesquisas, né, dos protocolos que são submetidos, e todas as pesquisas que envolvem seres humanos devem ser submetidas à apreciação ética. Eu citei agora a saúde, porque ela é o foco principal e é o foco de maior atenção. Porém, já é um consenso das pessoas que discutem ética em pesquisa, que toda pesquisa gera um risco. Toda pesquisa tem risco para o participante. E esses riscos eles podem variar desde um certo incômodo, um certo constrangimento, até danos materiais ou danos à saúde, né? Então, é necessário que toda pesquisa que vai envolver os seres humanos, seja para procedimentos invasivos, como é o maior caso da área da saúde, ou procedimentos subjetivos, é necessário que se haja o acompanhamento de um comitê de ética dentro daquela pesquisa. Pode passar, né? Então, assim, como que a gente vai garantir minimamente, né, a ética dentro da pesquisa de forma institucionalizada?
Porque assim, o pesquisador, ele também, a ideia do CEP não é tornar o pesquisador um refém que não pode fazer pesquisa com seres humanos. Pelo contrário, há um encorajamento de que essas pesquisas sejam feitas, desde que elas obedeçam os protocolos éticos, né, e tragam benefícios para aquela população que está sendo estudada, para aquelas pessoas que estão sendo estudadas. Então, a gente tem as resoluções 466 de 2012, que, se vocês lerem, ela vai estar focada mais nas pesquisas da área da saúde. A gente tem a norma operacional 001 de 2013, que trata de todo o procedimento de submissão de um protocolo à apreciação ética. Quando eu falo protocolo, gente, eu estou me referindo aos projetos de pesquisa submetidos na plataforma. Tá? É porque o CEP ele chama cada projeto de protocolo. A resolução 510, ela surge em 2016 porque havia uma deficiência nessa discussão voltada para as ciências humanas, que também faziam pesquisas com seres humanos, porém não eram pesquisas de cunho invasivo, né? Não era testando medicamento, etc. Até existe nas ciências humanas alguns procedimentos que a gente considera, entre muitas aspas, invasivos, que é, por exemplo, o teste de novas tecnologias. Se eu crio uma tecnologia, por exemplo, um braço mecânico, ou uma tecnologia que vai ser utilizada dentro de casa e eu peço para usuários fazerem uso daquela tecnologia, ou teste de algum software, eu estou submetendo as pessoas, né, o participante de pesquisa, a um procedimento que a gente considera, de certa forma, invasivo. Né? E as cartas circulares, né, sobre as especificidades do protocolo. Então, assim, cada protocolo ele vai ter uma especificidade que é necessário pesquisar se há uma carta circular que orienta sobre aquilo. As mais utilizadas hoje é uma carta circular, a carta 01 de 2021, que ela trata do uso de formulários online, em ambiente online. Essa carta circular ela foi submetida em função da pandemia, porque antes a gente aplicava questionário presencialmente. Você levava uma folha lá com questionário e pedia para as pessoas responderem. Só que com a pandemia e o distanciamento social, houve um aumento, né? Quase que 100% das pesquisas estavam utilizando formulários eletrônicos. E não havia nenhuma discussão ética sobre esse meio, né, de aplicar um questionário. A outra é a 166 de 2018. Eu não vou lembrar a data aqui, mas ela trata de estudos de casos. Ou relatos de caso, né, que eles chamam. O que é isso? É quando os dados já foram levantados e aí você quer usar aqueles dados de forma a escrever um artigo e etc. E aí você não vai ficar impedido ou impedida de publicar uma pesquisa sobre um dado que já teve o procedimento executado, né? Aí essa carta orienta sobre isso, né, também. Isso acontece muito quando na medicina eles fazem um procedimento e geram um resultado interessante, eles querem escrever um artigo, só que os dados já foram levantados, estão em prontuários, né, em exames que o paciente foi submetido, e aí não tem como você submeter um projeto de pesquisa para levantamento de dados, porque os dados já foram levantados. E dentre outras cartas circulares que vão orientar outras especificidades. Então, é importante vocês fazerem essa análise do protocolo de vocês, do projeto de pesquisa de vocês, se ele tem alguma especificidade, verificar com o CEP, que provavelmente vai analisar o trabalho de vocês, se existe alguma carta circular que vai orientar aquele caso específico. E aí, para vocês ficarem atentos, todo protocolo de pesquisa vai ter obrigatoriamente. Então, todo mundo que for submeter o projeto na plataforma Brasil vai ter que apresentar uma folha de rosto. Essa folha de rosto é gerada pela própria plataforma e ela precisa ser assinada pelo pesquisador responsável e pela instância maior da instituição de ensino ou do centro de pesquisa no qual aquela pesquisa está sendo feita. Tá? E aí, muita gente costuma confundir essa instituição, por exemplo, se você está vinculado ao Cefet e está fazendo
a pesquisa dentro de um programa que acontece dentro do Cefet, é o diretor ou o reitor do Cefet que vai ter que assinar essa folha de rosto, né, para você. Porque muita gente acha, eu estou no Cefet, estou estudando Cefet, só que eu estou fazendo a pesquisa numa escola tal do interior de Minas Gerais. Não é o diretor daquela escola que vai assinar a sua folha de rosto, é o seu diretor do centro de pesquisa onde você está. Currículo Lattes do pesquisador. Esse currículo ele é... Oi. Posso fazer um comentário? Pessoal, prestem atenção no que ele está falando, porque um dos itens que mais reprovam, que mais geram correção, né, no Cefet, é a questão dos arquivos que tem que estar. Esses termos, a folha de rosto, é a primeira triagem que é feita. Isso, o Cefet fala que deveria ser em 10 dias, né, que deveria, mas a da Luciana ficou lá quase 60 dias só por isso, porque faltou documento. Então, vocês prestem atenção, porque a falta de um documento vai fazer com que atrase muito a pesquisa de vocês. Só isso. E tomar cuidado com as assinaturas, tá? Na pandemia, estava acontecendo uma coisa que era o quê? A pessoa assinou, foi lá e recortou a assinatura e colava no documento. Essa assinatura ela não era reconhecida pelo sistema CEP-CONEP, porque ela não é considerada uma assinatura digital e nem uma assinatura de próprio punho. Porque eu posso pegar a assinatura da professora Márcia, recortar e colocar no documento e dizer que foi ela que assinou. Então, o CEP ela não aceitava essa assinatura. Mas você pode, por exemplo, assinar no Gov, que tem um certificado digital que atesta a originalidade do documento. Ou você imprime, assina de próprio punho e digitaliza o documento. Essa assinatura ela é muito importante, porque se ela estiver faltando, vai gerar pendência, né, na folha de rosto. O currículo Lattes, assim, muita gente submete, né, vai lá, imprime, submete, mas não é necessário, porque quando você faz o cadastro na plataforma, já tem um campo solicitando o seu currículo Lattes lá, e aí o CEP ele consegue ter acesso ao currículo. O projeto de pesquisa detalhado, que a gente chama de brochura, e na plataforma vai estar brochura, é o projeto de pesquisa que você desenvolveu para fazer a pesquisa. É necessário que você consulte a norma operacional 001 de 2013, porque ela dá algumas diretrizes para o que tem que conter nesse projeto. E assim, como toda instituição tem um tipo de projeto diferente, é necessário que você faça uma revisão se no seu projeto consta as informações necessárias para a apreciação ética. Geralmente, os CEPs, a Daniele vai mostrar a página do CEP e do Cefet, eles trazem uma lista de checagem. Pega essa lista de checagem e faça uma autoavaliação no seu projeto e verifica se todas as informações que eles estão requerendo estão ali. Porque se não tiver, vai gerar uma pendência também no seu documento. Instrumentos de coleta de dados. É imprescindível que... Oi. A Josiane quer falar. A Josi. Pode falar, Josi. Rapidinho, essa questão do Lattes mesmo. No cadastro da plataforma, ele tem um link lá que fala assim, colhe aqui a sua página do Lattes, né? Você tem que colocar a página do Lattes. Aí depois ele pede para incluir na documentação, documento pessoal, um currículo e o outro, esqueci qual que é. São 3 documentos que ele pede. Quando ele fala que esse documento, esse currículo que é para anexar, é o mesmo currículo Lattes? Porque eu entendi que era outro currículo. Então, eu não lembro de haver diferença. Você pode imprimir o currículo Lattes e anexar lá. Ou você pode fazer um currículo reduzido também. Eu acabei colocando outro currículo que eu já tinha também. Mas isso é só... Porque ele não fala que é o Lattes, ele fala, coloque um currículo e coloque aqui o seu currículo Lattes. Geralmente... Deixa eu responder, Will. No manual da Plataforma Brasil, realmente fala currículo, que você pode enviar qualquer tipo de currículo naquela parte. Então, como você fez isso, você vai ter que enviar seu currículo Lattes como anexo do seu protocolo de pesquisa. Mesmo nessa página, você colocando o seu Lattes lá? Não, se você tivesse colocado seu Lattes lá, resolveria. Se você conseguir no cadastro, ele pede o link do Lattes mais um currículo. Se eu coloquei só o link... eu tenho que mandar o Lattes junto com o meu projeto, é isso? Isso mesmo. Tá. Então, isso seria uma especificidade do CEP e do Cefet. Eles cobram o currículo Lattes no ato da submissão, Eduardo? Não, isso é da Plataforma Brasil mesmo. Sim, mas aí você, assim,
a gente tem acesso, né? O pessoal do CEP tem acesso aos seus dados pessoais. E lá a gente acessa o link do Lattes. Mas então, no caso dele, pelo link do Lattes já resolve, né? É isso que você quer dizer. Isso a gente acessa. Então, assim, então você tá verifiquem se o CEP faz essa exigência de você submeter o arquivo do Lattes. O meu CEP a gente não exigia porque a gente tinha acesso. Então, seria mais um documento desnecessário que o pesquisador teria que submeter quando a gente já tinha um acesso, inclusive a versão mais atualizada. Porque se você submeter o seu projeto hoje... Mas eu acho melhor submeter, sabe por quê? Porque está escrito aqui, eu acabei de ver aqui na página do Cefet que tem que submeter sim o currículo Lattes. Eu acho mais prudente colocar o Lattes lá na Plataforma Brasil. Porque às vezes cai no mundo de parecerista que não entende como tá, e é melhor ter o Lattes lá e não precisar. É melhor colocar o Lattes lá 2 vezes, o link e o currículo. Isso. Beleza. Lembre, você é mineira. Ok. Tem CEP que faz essa exigência, porque o currículo Lattes do pesquisador ele precisa estar presente. O meu não faz essa exigência porque a gente acessava pelo link, né? Então, estava lá. Mas, como a professora Márcia disse, talvez seja prudente mesmo vocês submeterem para evitar também algum desgaste, né? E aí, voltando a falar do projeto detalhado, né, o projeto de pesquisa detalhado, faça essa revisão de acordo com o que orienta o CEP. Todo CEP tem uma página, ou pelo menos um link dentro da página institucional do centro de pesquisa onde ele está localizado. Por que eu estou falando centro de pesquisa? Porque, às vezes, hospitais têm comitês de éticas, né, e eles são coordenados pela CONEP. Instrumento de coleta de dados, você não precisa submetê-lo como um documento avulso, né? Você pode ter ele no final do seu projeto. Só que ele tem que estar presente no seu protocolo. E aí, assim, o que tem que ter nesse instrumento? Né? A Daniela, eu acho que vai falar um pouco dos documentos. Eu não vou entrar muito em detalhe para não tomar tempo, né? Mas esse instrumento, você precisa também fazer uma autoavaliação sobre as informações que você está pegando. E alguns instrumentos que geram uma certa dificuldade é quando você vai fazer uma pesquisa não estruturada, que às vezes você não sabe exatamente quais são as perguntas que você vai fazer exatamente, mas você tem que ter um roteiro dessa entrevista, dizendo quais dados você espera alcançar ali. Apesar de você não saber quais são as perguntas exatamente que você vai fazer, mas pelo menos os dados que você espera coletar, você precisa colocar. Tá? Então, assim, tomar esse cuidado com o instrumento de coleta. Ele pode ser submetido em versão separada ou ele pode ser submetido como um apêndice do seu projeto, né? Mas ele precisa estar presente. O termo de consentimento livre e esclarecido. Gente, a regra é ter o TCLE. Tá? A gente fala de dispensa de TCLE, mas essas dispensas elas são muito específicas e nem sempre, ou quase nunca, o CEP vai aceitar uma justificativa. Tá? Vou dar um exemplo de justificativa de dispensa de TCLE. Vamos supor que você está fazendo uma análise histórica. Vamos pensar no contexto de uma escola, no Cefet. Você quer analisar algumas informações de alunos que se formaram há 15 anos. Do Cefet, ou seja, tem 15 anos que o vínculo daquele aluno foi rompido com o Cefet. E, por algum motivo, a sua pesquisa está analisando esse contexto histórico. Nem sei se em 15 anos o Cefet vai ter as informações mais, mas vamos imaginar que ele tenha. Para acessar essas informações, né, você vai precisar da autorização desses alunos. Só que o CEP entende que há uma certa dificuldade de você encontrar esse participante. Nesse caso, você pode justificar, né, e solicitar uma dispensa de TCLE. O CEP ele vai analisar se realmente é pertinente, que você não consegue encontrar esses alunos, e aí você tem que garantir o anonimato de qualquer forma, você precisa garantir, porque embora você não encontre esse aluno, né, você não pode identificá-lo na sua pesquisa. Então, assim, são casos muito específicos, casos muito remotos em que o CEP vai aceitar uma dispensa de TCLE. Tá? Então, o TCLE é um documento obrigatório. Termo de responsabilidade do pesquisador. Basicamente, nesse termo,
você vai dizer, né, você vai se declarar conhecedor ou conhecedora dos preceitos éticos e declarar que você vai seguir todas as prerrogativas éticas durante todo o processo da pesquisa, garantindo dignidade, justiça, igualdade, não maleficência e beneficência para o seu participante. Então, é isso que consta. Geralmente, os CEPs dão um modelo de termo de responsabilidade do pesquisador. E as informações básicas, que são as informações que você vai inserir na plataforma. Esse documento ele é gerado pela própria plataforma também. O Eduardo vai mostrar como fazer isso na plataforma. Tá? Pode passar. Outros documentos que costumam aparecer com certa frequência, só que eles não são obrigatórios. Carta de anuência institucional, por exemplo. O que é essa carta? Você está no Cefet, você vai fazer uma pesquisa dentro da Polícia Militar, por exemplo. E aí você vai fazer uma pesquisa com os policiais. É necessário que os responsáveis daquele quartel, nem sei se é quartel que fala, né? Mas os responsáveis daquela instituição, eles atestem a anuência para você. Nessa carta, eles vão dizer que concordam que a pesquisa seja feita com os participantes vinculados àquela instituição e que eles oferecem infraestrutura necessária para que essa pesquisa seja feita. Essa infraestrutura, gente, no caso da pesquisa nas ciências humanas, é um espaço seguro para que você possa fazer os levantamentos com os participantes, tá? Diferente, por exemplo, de um hospital, que às vezes ele precisa oferecer um laboratório, um ambiente limpo, porque às vezes vai ter coleta de sangue, né, material genético, etc. Mas é necessário que se pontue que existirá esse espaço, né, essa infraestrutura, para que você possa fazer essa pesquisa. Ô, Wilber, Oi. terminando aí, você deixa o Patrick falar e tá com uma dúvida? Tá, ok. Quando que quando que o seu protocolo vai precisar obrigatoriamente de uma carta de anuência? Quando o vínculo institucional do seu participante importar para a sua pesquisa. Então, eu quero fazer uma pesquisa com os professores do Cefet. Então, se é professor do Cefet, o vínculo importa. Então, o Cefet tem que dar anuência. Quero fazer uma pesquisa com os policiais do 8º Batalhão de não sei aonde. O vínculo daquele participante com aquele batalhão importa. Então, você precisa ter uma carta de anuência. Pode falar, Patrick. Depois dele, a Lena. Bom, boa noite. Boa noite. Não pode ir a Lena para falar, então, primeiro. A Lena baixou a mão. Não, ok. A minha pergunta é sobre essa carta de anuência. Ela é a mesma coisa de um documento de instituição coparticipante que tem no site do Cefet? Agora, infelizmente, eu não estou na frente do computador para baixar o documento. Não é não, Patrick. O documento de instituição coparticipante é quando você está vinculado ao Cefet. Vamos supor que você, por exemplo, esteja fazendo um intercâmbio entre uma outra universidade. Vamos pensar aqui no Brasil. Geralmente isso acontece fora do Brasil. Mas vamos supor que você está estudando no Cefet, só que você está fazendo algum estágio na Universidade Federal do Pernambuco. Tá? E aí a sua pesquisa ela está acontecendo entre as duas instituições. Como você está vinculado ao Cefet, a proponente é o Cefet. Mas, pelo fato de você também ter um vínculo com a Universidade Federal de Pernambuco, ele precisa também ter o documento atestando lá a ciência e a autorização deles como uma instituição coparticipante. Essa instituição coparticipante ela vai participar tanto do ponto de vista de contribuição intelectual quanto financeira. Tá? Se tiver alguma instituição que financia a sua pesquisa também, essa instituição ela é coparticipante da sua pesquisa. Ô Hilbert, o Cefet disponibiliza. Se você não achar, Patrick, você pode me mandar mensagem que eu te compartilho com você, viu? A de anuência. Tem esse nome mesmo. Isso, carta de anuência. Obrigado, gente. Quem for fazer no Cefet, a carta de anuência deve ser assinada pelo diretor do campus. Se for curso de engenharia de computação, por exemplo, é diretor do campus 2, por Nova Gameleira. Se for sobre pesquisar os alunos do curso técnico de química, aí é no campus Nova Suíça. Então, não é o diretor-geral,
Não é o diretor de pesquisa, é o diretor do campus que vai assinar. E a carta de anuência, ela já tem um modelo pronto lá no SIGA, e quem manda para o diretor tem que ser o orientador, não é o mestrando. Então, vamos supor que a Josiane queira fazer uma pesquisa lá no Campus 2, ou Nova Gameleira. Eu, Márcia, é que tenho que estar no SIGA, no CIPAC, quer dizer, achar lá a parte de documentos, né? Abrir um processo e mandar essa carta dentro do sistema para o diretor do campus. Aí eu escolho qual que eu quero, ele recebe, já tem um modelo prontinho, ele assina no Sogov ali, ou então ali dentro mesmo, se ele quiser, e retorna no sistema. Assim que funciona no Cefet. A Lena quer falar, pode falar. Eu tenho uma dúvida que você não entende nada de quartel, mas eu entendo tudo. Eu sou militar do Corpo de Bombeiros, e aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu, na verdade, já submeti a minha pesquisa, mas ela está em avaliação, não tive retorno ainda, né? Então, eu acho que ela pode voltar com diversas considerações, então está sendo valiosa para mim essa contribuição de vocês. E aí, a carta de anuência, por exemplo, foi uma coisa que eu não juntei. E aí eu fico me perguntando, numa pesquisa que eu preciso manter um grau de sigilo imenso em relação às participantes, se essa carta de anuência, por exemplo, dentro do Corpo de Bombeiros, ela seria uma exigência, né, visto que eu não posso falar quem vai fazer parte da pesquisa, até porque eu, na verdade, eu não sei, né? Vai ser, Helena, se você não anexou, ele não vai ser aprovado. Não anexei. Eu te dou uma sugestão. Ah. Eu entraria em contato com o Comitê de Ética antes da resposta e tentaria enviar essa carta. Senão você vai entrar na fila de novo. Ah, verdade. E aí, sim, de novo, tá? no caso dos militares, há um entrave das próprias instituições militares, né? Porque há esse receio mesmo de divulgação de informações sensíveis que possam gerar algum dano à corporação. Você precisa, sem a carta de anuência, o CEP ele não vai deixar você fazer, porque mesmo se ele deixar, os bombeiros não vão deixar você fazer, né? O Corpo de Bombeiro não vai deixar você fazer. Então é importante que você faça o que a professora Márcia disse, peça para eles desconsiderar a sua documentação, devolver sem fazer análise ética, e vá até a corporação do Corpo de Bombeiro e converse com o comandante, ou com o responsável de lá, sobre essa carta de anuência. Geralmente, eles também têm uma carta de anuência própria, né? As instituições militares, eles costumam ter esse modelo próprio, que também é aceito pelo CEP, né? Mas esse é o caminho, porque, de fato, quando você coloca lá nos seus critérios de inclusão, que são bombeiros, eles já vão exigir o vínculo com a instituição, que seria com o Corpo de Bombeiro. E aí isso faz com que a carta de anuência seja obrigatória. Uhum. Tá? Ela não é obrigatória em casos em que o vínculo institucional do participante não importa para a sua pesquisa. Quando ele importa, ela vai ser obrigatória. Tá. Eu vou só tirar mais uma dúvida em relação aos instrumentos de coleta de dados. Eu não detalhei, né, num nível de maior profundidade, no sentido de, primeiro, que eu não sei, né? E segundo, assim, que no caso da minha pesquisa, o sigilo, ele é uma coisa, assim, muito fundamental. Eu vou trabalhar com narrativa de próprias bombeiras militares sobre a percepção sobre a carreira num ambiente, né, assim, permeado pelo público masculino. Então, assim, eu tentei cercar de todas as maneiras a não identificação, o sigilo realmente delas. Então, me preocupou um pouco, inclusive até a carta de anuência, de como eu vou colocar, sendo que eu não vou poder fazer nenhuma entrevista no próprio bombeiro, não posso fazer nenhuma localização, nenhuma unidade física que seja lá dentro da instituição, porque isso já colocaria em risco o sigilo, entende? Uhum. Tem alguma orientação para me dar nesse sentido? Sim. Geralmente as mulheres é uma população menor, né, dentro da população militar. E aí você vai colocar esse adendo de que essa pesquisa ela não será realizada dentro da corporação.
Só que o vínculo dessa mulher, por ela ser uma bombeira, torna a carta de anuência institucional obrigatória. Outra coisa, no seu instrumento, você deve suprimir, inclusive, a corporação que ela pertence, a que ela pertence. É interessante que você garanta que você não vai publicar que foram mulheres do Corpo de Bombeiro de Belo Horizonte. Você já pega o gênero já delimita muito a sua população, que coloca em risco a identificação. E você, assim, se for coletar algum dado sensível, que são aqueles dados que podem identificar o participante, a participante no caso, você tem que garantir o sigilo máximo dessa informação e que ela de forma alguma será publicada ou mencionada em qualquer trabalho seu. E você tem que justificar por que você vai pegar essa informação. Por exemplo, a idade. Uma mulher bombeira de 35 anos. Aí você já delimita demais, só isso já é capaz de você identificar essa participante. Então, você precisa justificar por que no ato de coleta você precisa desse dado, talvez para fazer algum levantamento sociodemográfico, não sei, mas que esse levantamento ele não será publicado. E justificar por que você precisa pegar. Então, assim, é um trabalho muito sensível que o CEP vai ter muito cuidado na hora de analisar, né, nessa questão. Porque o anonimato ele é regra no CEP. Né? A quebra do anonimato ela pode acontecer em casos muito específicos também, mas o anonimato é regra. Okay. Oi, muito obrigada. Tem uma dúvida aqui da Josi no chat. Se existe alguma norma que detalha a pesquisa em redes sociais de perfis públicos e a obrigatoriedade do TCLE. Esses dados são públicos, então não precisa nem submeter no CEP. Entendeu? Só que se for dados de usuários comuns, eu sugiro que ela pegue só o contexto e não façam publicação nenhuma de identificação dessas pessoas. Mas é porque, como é público, então o CEP ele não trata de levantamento de dados públicos. Ah, sim. É que eles são públicos, né? Plataforma Instagram. Eles são públicos no Instagram, mas para eu acessar eu tenho que ter um perfil pessoal. Isso não inviabiliza a pesquisa, não? Olha, eu não sei te dizer, porque essa discussão nunca chegou. Né? O que a gente sabe é dados públicos não precisam ser submetidos. Se o seu dado é público, você não precisa submeter ao comitê de ética. Por exemplo, se ela estivesse fazendo uma pesquisa no Duolingo também, não precisaria. Só que nós consultamos informalmente, né, Josiane? É uma pessoa do comitê, ela ficou na dúvida. É porque não tem discussão. Não tem discussão sobre isso. Pois é, mas aí eu fiquei realmente, eu pedi para ela entrar, mesmo que não seja necessário, porque eu fiquei com medo dela não entrar, depois ter uma denúncia, alguma coisa. O que eu sugiro é que você submetam ao CEP, submete. Muito provavelmente o CEP vai te responder dizendo que não é prerrogativa deles fazer análise do seu projeto, porque ele é público. Isso já te dá uma garantia. Né? Foi isso que eu orientei. Ela me orientando, né, a Josiane. Eu falei, Josi, vão entrar, porque eu prefiro que você entre, não precise. Você entra tudo direitinho, mas vai acontecer eles falarem, dado público, não precisaria. Né? Porque, infelizmente, como a gente não está tão claro para a gente na norma do Cefet isso, a gente fica preocupado. É porque, assim, eu desconheço qualquer normativa que trata desse caso. Né? Tá vendo? Se não tem normativa, eu não sei na mão de qual conselheiro que pode cair, alguma coisa, aí eu falo, não, enfim. Porque assim, se ele gerar pendência, ele vai trazer as normativas, dizendo essa normativa proíbe e tal. Eu não conheço nenhuma que vai tratar desses casos, no caso de dados públicos, porque são dados públicos, né? A pessoa publicou ali e deixou para todo mundo ver. E aí, aberto, ela não pediu, né, para abrir o Instagram dela. Isso não, você acessou, né? Aí o que eu sugiro? Se você for fazer a pesquisa e o CEP falar assim, não é nossa responsabilidade fazer, eu sugiro que você tome os cuidados éticos. Tem uma organização internacional chamada COPE, que é Comitê, em inglês, COPE.
Se você colocar COPR Ethics, você vai encontrar a página deles. Que eles falam de autodeclaração de preceitos éticos, em que o pesquisador ele se autodeclara como responsável para a pesquisa e que autodeclara que ele está seguindo os preceitos éticos. E quais são esses? Garantir o anonimato, evitar fazer publicação de qualquer tipo de informação que possa ferir a dignidade do participante, etc. Evitar identificá-lo e tomar esses cuidados, né? Porque realmente, assim, eu desconheço, não vou dizer que não tenha, mas com quase certeza não tem ainda uma discussão sobre esse tipo de pesquisa. Eu também não localizei, não, né? Eu procurei as pesquisas que eu olhei também não tinha essa referência. O que eles pediram é para informar os perfis, né? Então, tem uma comunicação com os perfis que participarão da observação, né? Mas que não é uma necessidade de assinar o termo, né? Mas eu vou passar. Conto para vocês depois o que saiu disso aí. Ok. E aí, assim, o termo de assentimento livre esclarecido é um TCLE, porém, para os chamados menores, né, para as pessoas que são menores de idade, ou consideradas judicialmente incapazes. Tem alguns que nem vai precisar do TALE. O CEP considera que crianças acima de 5, 6 anos, até 17 anos, elas já têm uma compreensão para determinar a vontade dela, se ela quer ou não participar de alguma pesquisa. Abaixo de 5 anos, aí, só a autorização dos pais já seria suficiente. E tem os casos de pessoas com uma deficiência intelectual severa que vai limitar, né, a capacidade moral dessa pessoa, né, ou seja, de decidir sobre o que ela faz, etc., que podem vir a ser participantes de pesquisas também. Esse termo provavelmente não vai ter modelo. O TCLE, alguns CEPs até colocam, mas o TALE é muito difícil você submeter um modelo. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar com adolescentes de 15, 16, 17 anos, esse adolescente ele já tem uma percepção de um adulto. Então, o próprio TCLE que se apresenta para o pai dele, você pode usar como termo de assentimento. Mas, por exemplo, para uma criança de 7, 8 anos, você não vai entregar um termo nos módulos do TCLE, né? Porque ela não tem uma fluência, né? uma fluência de leitura que vá fazer com que ela seja capaz de compreender. E aí existem outras estratégias, por vídeo, por conversa, por história em quadrinho. São estratégias assim, que a sugestão é que um psicopedagogo te acompanhe nesse processo de coleta desse assentimento, né? E o termo de autorização de acesso à base de dados e prontuários, que geralmente são estudos de caso, né, que vão fazer isso, em que você precisa resgatar os dados de uma base de dados que tem esses dados que já foram coletados, né? Pontos de atenção, né? Aqui a gente já falou um pouco, né, sobre coleta de dados sensíveis do participante, e anonimização é regra, né? É importante que você garanta o anonimato para aquele participante, que é algo que está intimamente ligado à dignidade desse participante, né? Há alguns casos, por exemplo, você vai pesquisar uma pessoa só, e essa pessoa, por exemplo, ela é conhecida e tal, é muito difícil você garantir a anonimização. E aí, eu posso identificar o participante? Pode, desde que ele esteja ciente disso, né? Se ele estiver ciente e aceitar ser identificado, você pode identificar o participante na sua pesquisa, não tem problema. Só que isso precisa ser documentado, esclarecido o participante, principalmente dos riscos daquela pesquisa, né? Definição clara e precisa dos participantes. Isso gera muita pendência. Critérios de inclusão e exclusão. O de inclusão, às vezes, é muito ok, né? Tipo, eu quero fazer uma pesquisa com professores de química que atuam no ensino médio e que trabalham dentro do Cefet, ou da Rede Federal de Educação. Identifiquei. Os critérios de exclusão não é o professor não ser de química, não atuar na rede federal e não atuar no Cefet, né? Não seria isso. E não atuar no ensino médio. O critério de exclusão é o que aquele participante que tem aqueles critérios de inclusão vai possuir que faça com que o dado dele não seja mais interessante para a sua pesquisa. Por exemplo,
Professores de química que atuam no ensino médio, que têm trabalhado com estequiometria dentro do Cefet. Aí eu preciso de vamos supor que a estequiometria teve uma grande transformação nos últimos 4 anos. Isso, nem sei se é possível, tá? Mas só uma situação hipotética. Ou seja, professores que atuaram com estequiometria há mais de 5 anos, né, e não atuam mais, seriam professores que se enquadrariam no meu critério de inclusão, porém, pelo fato dele ter trabalhado apenas há 5 anos ou mais atrás, isso torna a informação dele um pouco desinteressante para a minha pesquisa. Esse é o meu critério de exclusão. É o que o meu participante incluído tem que faça com que o dado dele seja desinteressante para a minha pesquisa, né? Não é o inverso do critério de inclusão. Tá? Aí, muitas vezes, a gente coloca o critério de exclusão como o contrário do critério de inclusão, isso gera pendência. E aí o CEP fica voltando, né? Coerência entre os documentos submetidos e demais informações do protocolo. Muitas vezes você coloca no seu projeto um determinado objetivo, aí lá nas informações básicas, né, que são as informações que você coloca na plataforma, é um objetivo totalmente diferente. Isso quer dizer o quê? O CEP entende que você está submetendo 2 projetos. O que é que identifica o seu projeto como único? O título, os objetivos de pesquisa e o método que você está utilizando. Você não pode mudar isso de forma alguma. Se o CEP voltar ao seu trabalho e você mudar algum desses 3 critérios, o CEP vai entender que você está submetendo um novo protocolo. Aí é uma outra avaliação. Tá? São aí os elementos principais do seu projeto. E qual que é a dica? Copia e cola. Copia exatamente o que está escrito no seu projeto, copia lá na plataforma. Você copia o objetivo do seu projeto e cola no TCLE. Copia e cola. Se você tiver que dar alguma explicação, coloca depois. Né? Tipo, o objetivo ficou muito complexo, mas eu preciso explicar para o meu participante que esse objetivo está relacionado a isso. Cola o objetivo lá e dá a explicação embaixo. Mas copia e cola, para que você evite diferença dessas informações. Esclarecimento objetivo e com linguagem acessível ao participante. Isso é subjetivo porque, por exemplo, você pode estar tratando com a população que não é escolarizada, por exemplo. Como que você vai colocar vários termos técnicos no seu TCLE? O CEP vai considerar que isso não é linguagem acessível ao seu participante. Tá? É acessível ao participante, tá, gente? Não é acessível, tipo, vou colocar da maneira mais simples, porque você pode estar trabalhando também com doutores, né? Vou fazer uma pesquisa entre estudantes de doutorado, que são pessoas que, teoricamente, têm um esclarecimento muito grande. Você não precisa ficar tentando simplificar demais. Né? Ô, Wilber, a Lena quer falar? Pode falar. Desculpa estar interferindo de novo, mas é porque eu realmente estou muito angustiada. Eu estou pelos critérios de inclusão e exclusão, então. Eu não consegui entender, eu entendi, talvez superficialmente, de que forma que eles não podem só se limitar ao contraponto, né? Então, por exemplo, os meus critérios de inclusão, eles são, a militar tem que estar no serviço ativo, não pode estar na reserva ou reformada, né, aposentada. Precisa residir em Belo Horizonte ou região próxima. Aí eu defini bem os municípios, porque as entrevistas vão ser presenciais, então isso é um fator bem complicador assim, para elas se deslocarem e para o custo da pesquisa também. E elas precisam ser docentes na academia, assim, de bombeiro, entendeu? Então, esse contraponto, eu estou me perguntando assim, como eu faria? Ela não pode ser da ativa, então ela tem que ser da reserva, assim, porque não tem outra situação entre meio. Ela tem que ser docente, então, se não for docente, não serve. Então, se ela não for docente, ela não pode. E se ela não residir aqui na região metropolitana, também não dá. Então, assim, que outro contraponto, né, fugindo desses contrapontos, que outros critérios de exclusão eu poderia incluir, eu não estou conseguindo visualizar. Eu colocaria um recorte de tempo, por exemplo, ela é ativa, mas até 6 meses atrás ela estava na reserva, por alguma licença, alguma coisa. Não sei se
se o tempo que ela estava na reserva influenciaria na sua pesquisa, tornaria a informação dela desinteressante. Ela é docente, mas ela trabalha com determinado conteúdo que não é interessante para a sua pesquisa. Aí você pode fazer esses contrapontos dessa forma, né? Tá, se eu colocar, por exemplo, que me interessam as que atuaram no recorte que eu estou estudando, que é de 2020 a 2024, então as que não estivessem não seria interessante. Tá. Ô, Lena, Mas, eu assim, também te daria mais 2 sugestões. mas se Coloca lá aquelas que não quiserem assinar o termo de consentimento e Tá. também aquelas que se negarem a participar após a explicação. Pode falar, Márcia. Porque assim, Lena, você fez aquela eu esqueci o nome que eu fiz para você, a amostra, o tamanho da amostra, você lembra? Fiz, aham. Quanto que você chegou pela estatística lá? Você É lembra? 159. 159 seria a sua amostra. Isso. Pois é. Aí você não está querendo trabalhar com a amostra toda, é isso? Não vou. Mas porque você não quer? Mudou, Márcia. Ah, tá. Eu não acompanhei de lá para cá. Pois é. Você pode conversar comigo depois? Posso, porque assim, eu acho tão triste tirar pessoas. Essa pesquisa que é tão boa se você pudesse fazer. Eu não tiraria ninguém. Eu ficaria com a 159, por quê? Porque está dentro do seu limite para que a sua pesquisa tenha uma validade. Porque, gente, depois ela corre o risco da amostra dela não ser representativa do universo dela. Então, em vez de, se eu fosse você, eu não preocuparia com nada de exclusão agora. Depois nós duas conversamos e eu te ajudo, porque aí você vai recortando, tira aqui, tira de repente, porque a amostra pequenininha é essa. Ô, professoras. Vamos conversar. Obrigada, Márcia. Mas depois a gente entra nesse particular, tá, gente? Eu acho que semana que vem, se for rolar um segundo momento, eu posso voltar e tentar responder algumas dessas questões também, porque eu estou no meu limite hoje, eu tenho que sair em 5 minutos, tá? Desculpa. Aí eu vou concluir aqui. Não, sem problema, eu vou concluir. Se tiver mais alguma questão e eu não conseguir responder agora por causa do tempo, semana que vem a gente volta, que eu vou estar mais tranquilo na semana que vem. Beleza? E aí, benefícios e riscos, né? Os benefícios, eles podem ser indiretos. De que forma que eles são indiretos? Quando a sua pesquisa gera um benefício para a população como um todo e aquele participante está incluído naquela população. Né? Mas seria interessante se você conseguir também dizer um benefício direto ao participante. E vezes os riscos, né? Porque o CEP ele vai analisar se os benefícios justificam os riscos. Né? Então, assim, para finalizar, cada protocolo é único e o que vai fazer esse protocolo ser único, né? O tipo de participante. Você pode fazer a mesma pesquisa. Se você mudou o participante, você tem um protocolo único. Os objetivos da pesquisa, os métodos e abordagens utilizados e quem propõe a pesquisa. Por isso que o currículo Lattes ele é obrigatório. Porque o CEP vai olhar para você enquanto cientista, tá? E vai verificar se você é uma pessoa adequada a fazer aquela pesquisa. Vamos supor, eu, Wilbert, sou formado em sistemas de informação, só faço pesquisa em educação, mas por algum motivo eu quero pesquisar violência contra a mulher e suicídio. O CEP nunca vai deixar mesmo que meu projeto está lindo, sendo contemplando todos os preceitos éticos, ele nunca vai deixar eu fazer essa pesquisa, porque ele considera que eu não tenha formação. Eu não vou ter nada no meu currículo que vai dizer que eu tenho experiência para lidar com esse público. Né? Então, quem propõe a pesquisa também torna o protocolo único. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque você pode se basear em outros protocolos, porém, a sua análise, a sua apreciação ética vai ser única. Né? O CEP vai tratar ele como único e ele vai ser específico para aquela pesquisa. Por isso que você não pode nem mudar o título da sua pesquisa depois que você submete. Você pode mudar o título na submissão, tá, gente? Na submissão, na publicação. Pô, seu título era
Só que aí você colocou A mais B para publicar, porque no fim da pesquisa você achou que era mais coerente. Tem o relatório final da sua pesquisa, em que você vai falar que foi publicado, aí você coloca lá uma adendo, o título foi trocado por tal coisa, porque foi mais adequado e tal. Mas na plataforma você não pode mudar o título da sua pesquisa. Se você mudar, ela nem deixa, né? Mas se você quisesse mudar, seria um novo protocolo. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que acabou a minha parte, né, Dani? É isso, Wilbert. Agradeço Isso demais. mesmo, Wilbert. Muito obrigada. O Pessoal, Wilbert vai ter que... presença para vocês ganharem o certificado, quem não assinou ainda, viu? Isso. Eu vou pedir licença, porque eu vou sair da sala, eu tenho um outro compromisso agora, mas se na semana que vem tiver um novo encontro para discussão, até mesmo para tratar de protocolos do pessoal que está submetendo, eu posso fazer também, tá? E aí a gente vai conversando. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Wilbert. Ok, valeu, obrigado. Boa noite para você. Obrigada, Hilbert. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade. Pode falar, professora. Peraí, tô tentando abrir minha câmera aqui. Eu queria saber o seguinte, do pessoal que está assistindo, a gente continua mais um pouquinho, porque assim, eu nem percebi que passou uma hora, gente. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, né? Acontece isso. Às vezes explicando, olha, a gente vai ter agora, eu vou explicar um pouco sobre o site, explicando algumas planilhas, alguns documentos, bem rapidamente, só de mostrar mesmo, e posteriormente o Eduardo vai entrar explicando a plataforma. Eu não sei se acharem que é interessante dar continuidade, se preferirem parar ou explicar a parte prática depois. Aí a Lena, o Patrick, eu somos a favor de continuar. Então tá, então vamos lá, né? Vamos, mais um pouco. Então, me apresentando aqui rapidamente, meu nome é Daniele de Castro, sou doutoranda em Educação, orientanda da professora Márcia Goretti. É uma honra poder estar aqui, né, contribuindo um pouquinho aí do conhecimento referente à submissão na Plataforma Brasil. Um dos motivos pelo qual a professora me convidou foi a rapidez na aprovação do meu projeto. Para os senhores terem uma ideia, até para acalmar o coração de cada um aqui, né, porque a gente fica nesse início, no primeiro momento, preocupado, a questão do tempo, foi até um dos motivos que o Eduardo me falou, olha, o Eduardo falou que o dele foram 6 meses, né, para aprovar, né, Eduardo? O meu foi aprovado em 20 dias, acreditem ou não, eu poderia até colocar lá o print. Eu submeti no dia 28 de junho, no dia 11, eles me deram o retorno, dia 13 eu submeti novamente com a correção, 13 de julho, quando foi no dia 17 de julho já estava aprovado. Aí, vocês podem me perguntar, mas como assim, né? Que milagre que foi esse, tão rápido? Claro que eu não posso deixar de falar da sorte e também, principalmente os alunos da professora Márcia, da boa sorte, né? O que eu fiz para buscar aí deixar algo mais robusto antes de submeter. Então, muita gente pensa assim, nossa, eu fiz, já estou com meu projeto, então eu já vou direto para a plataforma. E aí vem a seguinte pergunta, que eu vou pedir, inclusive, para os senhores responderem. Para o envio adequado de um projeto de pesquisa ao Comitê de Ética por meio da Plataforma Brasil, quais ações são essenciais antes da submissão? O Eduardo vai postar aí para a gente no chat o link para os senhores responderem. Já postei. E eu não vou mostrar por enquanto, não. Vocês podem entrar aí, eu vou esperar uns minutinhos aqui para a gente dar continuidade. Então, a ideia é o quê? Eu quero saber de vocês qual que é... Oi, claro. Você não pode não, Eduardo. Já falei claro, mas não pode não. Tá bom. Então, vamos lá. Qual que é o que realmente a gente precisa ter, né? Quais as ações essenciais antes da submissão? Porque muita gente acha que, assim, estou com o projeto pronto, já posso entrar na plataforma e submeter. Não, tem todo um outro caminho antes que a gente consegue percorrer para a gente conseguir realmente submeter de maneira o mais completa possível, Então, vamos lá. Eu vou deixar aí os senhores respondendo e eu vou passando aqui. Só para explicar, o Padlet vai aparecer um sinalzinho de mais na hora que abre a tela. Aí vocês conseguem clicar em mais, colocar um título e responder embaixo. Todos conseguiram entrar aí? Sim. Bom, eu consegui. Se alguém não tiver conseguido, pode mandar, que eu vi que o Patrick colocou aqui que ele não está conseguindo responder. Se conseguir, você manda para a gente aqui, Patrick, por gentileza.
É se clicar no Então, mais, vamos lá. Patrick. Isso. Então, aqui, só para esclarecer também, nosso objetivo aqui não é sanar todas as dúvidas. Com certeza, os senhores podem sair daqui ainda com muitas dúvidas. A gente precisa o quê? Que realmente leiam os documentos que regem toda essa questão da submissão, porque são muitos detalhes, depende muito de pesquisa para pesquisa. Eu vou apresentar aqui o site do CEP, do Cefet-MG. Eu não sei se tem alguém aqui que não pertence ao Cefet, né, que não é aluno do Cefet, mas que já vai dar um direcionamento, então possivelmente aí vai conseguir ter também esse acesso através da universidade que pertencer, da faculdade que tiver vinculado. Em qualquer dúvida, é só mandar para a gente aqui. Bom, então a gente tem esse site, que é o www.cep.cefetmg.br. Então, esse site a gente consegue todas as informações referente à questão da submissão, à questão da documentação do comitê de ética mesmo. Então, a gente tem várias abas. Eu vou passar aqui rapidamente cada aba que tem aí no site. Então, tem a legislação, assim como o Wilbert já explicou cada uma. Os senhores conseguem acessar. Então, no site mesmo tem o link de cada uma. Então, consegue baixar, ler. É bem tranquilo. Então, já traz isso de forma resumida. Nós temos aí a parte do regimento. Então, do regimento interno mesmo do Comitê de Ética em Pesquisa do Cefet. Então, que ele traz aí os objetivos e as finalidades do CEP, do Comitê de Ética, as atribuições, composição, funcionamento, tramitação do protocolo de pesquisa, dentre vários outros itens. Então, que a gente tem também uma aba lá, especificando e explicando lá com o link do regimento. Agora, a gente chega aqui num ponto muito importante, que são as orientações que tem disponíveis lá, que estão disponíveis. Então, dentro de cada orientação, a gente consegue uma informação aqui, um link, um documento. Então, a gente tem, por exemplo, projetos que não são avaliados pelo sistema CEP Conep. Então, às vezes, você diz, nossa, não sei, será que meu projeto eu vou ter que submeter ou não? A gente não vai citar cada um aqui, até mesmo porque a gente não tem tempo para isso. Mas aqui vem tudo explicando. Olha, tal tipo de projeto não é necessário ser encaminhado. Pode surgir algumas dúvidas, né, como o da Josiane, que é algo mais específico, e aí, como foi já até orientado, é interessante entrar em contato diretamente lá, diretamente no comitê de ética para qual será submetido o projeto. Então, nós temos aqui o checklist do pesquisador, que vem falando todos os itens aí que o pesquisador precisa para submeter esse projeto, itens do projeto de pesquisa, informações básicas do projeto, tem um passo a passo para a submissão, o processo de consentimento livre e esclarecido, o TCLE, que o Wilbert já explicou também. Aí acontece algo importante aqui que a gente tem que frisar, que é o quê? A gente tem esse modelo, mas depende muito da pesquisa. Então, às vezes, da minha pesquisa, eu tenho algo específico que eu preciso acrescentar aí nesse modelo. Então, não necessariamente eu vou utilizar da mesma forma que ele está aqui. Então, pode ser que eu tenha que retirar algumas coisas e pode ser que eu tenha que acrescentar também. Tem uma aba falando sobre a submissão, que vem o passo a passo da submissão. Algumas coisas em uma aba e outra repetem, mas a aba é bom também para frisar, né, essa questão do que é necessário. Então, o envio de emenda a projeto de pesquisa, como o Wilbert explicou, às vezes a gente precisa complementar alguma coisa, então a gente tem que fazer uma emenda aí do que já foi encaminhado. Então, tem aí o modelo também. Envio de notificação de relatórios parciais e relatório final, explica também como que são essas notificações que os senhores vão receber diretamente lá na plataforma. E aqui vem o que eu muitas vezes brinco, que é o ouro, né? Que é o principal aqui que os senhores precisam focar muito, e foi exatamente o caminho da minha boa sorte. Foi aquilo que eu trabalhei, fiquei muito tempo focada nisso para conseguir submeter um projeto bem completo, submeter os documentos completos na plataforma. Nós temos aqui uma planilha que chama CEP Checklist. Ela tem dois nomes, a gente vai ver mais para frente que ela tem um outro nome também, que é o que exatamente o comitê utiliza. Então, é uma planilha que tem aproximadamente 150 itens. Então, na hora que a gente abre, assim, meu Deus, eu tenho que passar por isso tudo? Sim, é importante. Por quê? Essa planilha que eles pegam para verificar cada item do que vocês submetem. Então, na hora que eu clico nessa planilha, ela traz aí para mim, aqui não dá para ver direitinho, mas os senhores vão conseguir fazer isso diretamente no site. Então, ela pergunta lá para mim,
Está ausente na plataforma tal item? Aí tem lá, sim ou não, que é o que o avaliador vai colocar. Trata-se de pesquisa que exclui tal coisa, ela vai me trazer lá. Então, é importante que, antes de submeter, pegar esse checklist decisório do CEP, que o nome já fala, né? É um checklist decisório, é através desses itens que eles vão verificar se tudo que é necessário está ali submetido. Então, é importante pegar cada item desse e verificar se consta no projeto, se consta também nos materiais, né, nos anexos, documentos que foram encaminhados, se todos os itens ali, porque, por exemplo, algo que costuma muito voltar, questão de gastos, custos, né, durante a pesquisa. Então, é importante também ter isso. Então, essa planilha ela explica tudo aí para a gente. Tem uma outra aba com os documentos, que vem também checklist. Aqui é com outro nome, ó, checklist decisório do CEP. É exatamente essa planilha que eu acabei de mostrar. E os outros documentos que vai nortear aí esse encaminhamento na plataforma. Posteriormente, tem o calendário. Então, vem aí falando, né, essa questão das reuniões extraordinárias, caso tenha. E aí tem um ponto muito interessante, que é importante também frisar, que é a questão das sugestões de prazo para encaminhamento dos protocolos. Então, eles colocam aí que é importante encaminhar cerca de 90 dias com antecedência. Então, eles já dão esse norte até para o aluno se programar com a devida necessidade de ter que retornar ou não o projeto de avaliação. Então, uma das coisas que eu fiz também foi o quê? Acompanhar esse calendário. Porque eu via lá, quando eu recebi o retorno do meu projeto, que eu vi que tinha que alterar, eu vi que ia ter uma reunião extraordinária logo após. Então, eu corri para arrumar e mandei antes da data da reunião extraordinária. Então, acompanhar o calendário também é importante na hora de submeter. Porque pode ser que minimize. Porque um dia que você pode mandar depois aí da data da reunião, já perde um prazo muito grande. Então, isso só vai aumentando aí o tempo para dar aprovação. Nós temos também mais informações, né, pessoal que é do próprio Cefet. A gente tem a questão da localização, onde que é, lá no próprio Gamileira, questão de horário de funcionamento, e interessante também que a gente tem uma parte lá no nosso site que fala sobre perguntas e respostas sobre submissão. Então, perguntas frequentes, vem aí falando sobre essa submissão do projeto, que dá para tirar algumas dúvidas também. E uma outra aba que tem, eu deixei até para colocar no final, exatamente porque o Eduardo vai começar a apresentar, que é a aba com o link da plataforma Brasil, que aí já direciona, vai diretamente, né, para a aba da plataforma. Eu vou fechar aqui para mostrar para os senhores agora. Todos conseguiram responder? Alguém não conseguiu? Fechar aqui só para... Então, a gente teve aí a resposta da Lena, que é preparar toda a documentação exigida, checklist. Ó, aqui foi exatamente a resposta, hein, o checklist. A Lena já estava por dentro aí. Separar em partes o projeto e atentar para o que não está claro no projeto normalmente, né? Benefícios, malefícios, riscos da pesquisa. Vamos ver aqui, eu não estou conseguindo expandir aqui. Fazer o login aqui, só para eu mostrar para os senhores. Nem a Carmen nem o Patrick conseguiram responder, não. Não? Eles tinham que ter clicado em mais, aí colocava um assunto, escrevia e tinha que concluir. Isso. Mas já dá para ter uma noção por quem respondeu? Já. Então, temos aí, ó.
Primeiro, entender os documentos solicitados e ajustar no projeto antes de submeter. Verificar o checklist, ajustar o projeto, preparar os documentos solicitados. Conhecer a plataforma previamente. Ter toda a documentação em mãos. O importante é seguir exatamente o protocolo do CEP. Ler as orientações do site do CEP-CEFET, adequar o projeto e produzir. Preparar os documentos conforme as orientações. Seguir as orientações citadas acima na hora da submissão. Realizar um checklist de todas as documentações necessárias e devidamente preenchidas e organizar a documentação necessária. Então, exatamente, né? Todos que responderam aí, é exatamente isso. Então, aquele estigma de que a gente já consegue, através do projeto, ir preencher a plataforma, não procede. Então, é necessário, sim, abrir principalmente os checklists, tanto do aluno, né, de quem vai submeter, tanto de quem vai avaliar, porque é importante a gente saber quais os itens, né, que são avaliados assim, precisamente, e é através dessa planilha que a gente vai conseguir isso. Alguma dúvida com relação a essa parte? Pode falar, Lena. Então, eu tenho uma dúvida em relação à parte da metodologia, que eu tentei detalhar muito, seguindo todo o checklist, mas ainda assim gera uma insegurança, né? Eu já percebi aqui que tem uma tendência grande do meu projeto voltar por outras questões, mas a parte da metodologia eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar esclarecer. Eu coloquei as etapas de uma forma muito resumida. Na verdade, eu coloquei assim, pesquisa descritiva, né, assim, que vai adotar pesquisa bibliográfica, documental, e aí eu me atentei mais para detalhar os instrumentos de coleta, que no meu caso, eu acho que o mais complicado de todos é a entrevista, né, que vai ser assim bem específica e tal. E aí eu coloquei, tentei assim detalhar minuciosamente como que eu vou fazer, baseado em qual método, de qual autor e tal. Tem mais alguma orientação? Isso seria suficiente na parte da metodologia? Eu posso falar uma coisa? Por favor, Márcia. Ai, gente, a minha câmera fica fechando e abrindo aqui. Peraí. Eu espero que você tenha falado por falar aí, assim, porque tá errado aí que você falou de metodologia. Não, eu resumi, Márcia. Estou dizendo assim, eu pulei. Eu pulei. Bibliográfica documental, não tem entrevista, questionário nessas pesquisas. Não, assim, eu estou querendo dizer o seguinte: eu passei correndo por todas as outras partes. Eu resumi mesmo. Eu só pontuei. Eu quero saber o seguinte: o que você colocou no seu procedimento técnico? No meu procedimento técnico, eu coloquei. Então, eu coloquei pesquisa descritiva de natureza básica, procedimento técnico, levantamento, e tem que pegar aqui para ler agora. Tá. E pesquisa documental, instrumento de coleta. Levantamento, tudo bem. Levantamento tá certo, mas que a pesquisa bibliográfica documental não tem entrevista, questionar, só isso. Não, levantamento. Aí eu coloquei instrumento de coleta de dados, entrevista. Isso. E todas as outras partes, eu passei muito. Você colocar, se você colocou entrevista, né, Dani e Eduardo? É importante você tem que anexar o roteiro da entrevista. Pois é, nós vamos ter que conversar sobre isso, Márcia. Você não colocou o roteiro? Não é isso. É que mudou minha pesquisa. Nós temos que conversar, Márcia. Então, você tem que pedir para o comitê de ética para suspender a sua análise. Eu não quero ficar aqui enchendo todo mundo com a minha pesquisa. Não é isso, tá? Eu só quero saber o seguinte, assim, o fato de eu ter passado rapidamente pelas outras descrições metodológicas e ter me aprofundado especificamente na coleta de dados, que é a entrevista, isso é um impeditivo para aprovação ou não? Não, eu sinto que é. Porque, olha só, o comitê vai achar estranho. Como que você
não explicitou para exatamente a metodologia, gente, é o coração da pesquisa. Não dá para passar rapidamente metodologia, porque o comitê pensa assim. As pessoas têm mania de falar assim, qual é a sua pesquisa na metodologia? É um questionário, uma entrevista. Isso a gente até arrepia quando a gente escuta isso. Porque para o comitê de ética entender que aquela coleta que você está propondo vai ser certa, está no caminho exato, ele tem que entender o seu desenho metodológico. E ele não pode ser um resumo, não. Ele tem que estar bem detalhado lá, sabe? Então, o comitê não vai aprovar se estiver resumidamente só, não. Inclusive, Helena, é até subjetivo, né? A gente ficar tentando analisar, porque a gente não pegou para ler para ver realmente como que está. Então, às vezes é difícil a gente orientar nesse aspecto a sua pesquisa especificamente, porque seria mais a gente lendo, vendo que realmente Não, Dani, você colocou para a gente assim, conseguir. Ela só perguntou assim, eu posso ter... eu entendi que ela perguntou assim, dá para a gente entender assim, se eu resumir, falei brevemente da metodologia, mas foquei mais no instrumento, vai ser reprovado. Vai ser. Inclusive, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui do que eu coloquei na minha dissertação, no projeto de pesquisa que eu submeti para a minha dissertação. A parte do TCLE eu coloquei praticamente toda novamente. Eu coloquei um subitem falando desse procedimento todo que foi realizado para a coleta da autorização, do termo de consentimento. Então, assim, foi uma das partes mais extensas assim, que eu coloquei no meu projeto de pesquisa, foi a metodologia. Que é realmente o coração da pesquisa, né? O comitê de ética não vai barrar sua pesquisa porque o referencial não está completo, porque a introdução não está toda certinha. Tem que ter. Mas aonde que ele vai pegar? Na metodologia. Tá, então... Até mesmo porque na metodologia que vai descrever vários campos que a gente preenche na plataforma Brasil é retirado da metodologia. Porque a metodologia é o aceite do comitê de ética. O comitê de ética está te falando assim, enquanto não for aprovado no comitê de ética, quando a gente não aprovar, pode fazer introdução, pode fazer referência ao teórico, tanto é que ele não importa com isso, mas não pode começar a pesquisa da parte metodológica. Por isso que ela é mais importante. Ele só vai falar assim, agora vai para o campo, agora vai fazer pesquisa. Na hora que ele entender que seu caminho metodológico está redondinho. Por isso, Dani, até mesmo porque... infelizmente, ela vai ter... Nós vamos conversar depois, acho que vale a pena se retirar e entrar com ele mais robusto, tá? Tá. Até mesmo porque o que eles querem realmente saber é o que você vai fazer na pesquisa para ver se ele vai autorizar ou não. E onde que a gente encontra isso no nosso projeto de pesquisa? É na metodologia, que a gente vai saber o que vai ser feito. Então, mas eu entendi assim, eu vou fazer uma pesquisa descritiva de natureza básica e tal. Beleza. Eu não preciso nem explicar isso, porque isso o CEP já sabe. Eu tenho que detalhar para ele como vai ser o instrumento, não? Não, Lena. Não, tem que ser completo, Lena. Lena. Você não pode falar assim. Você tem que teorizar, sim, essa metodologia. Sabe por quê? Porque o comitê de ética quer saber se você sabe que é a pesquisa qualitativa, se você sabe que é a pesquisa descritiva, de acordo com qual autor. Sabe, gente? Não pode... minimizar a metodologia no comitê de ética. Não cabe dizer também que a gente está colocando coisas subentendidas. Tem que deixar realmente escrito. Tá? Obrigada, pessoal. A gente está vendo como é que faz falta, né, Helena? Essas aulas antes, né? Essas oficinas antes. Teria ajudado tanta gente, né? Muito obrigada, viu, gente? Vai ajudar do mesmo jeito. Eu tô aqui, você sabe, né, Helena? Ainda dá tempo. Márcia, eu te amo. Um beijo. Você sabe, né? E qualquer coisa que precisar também, a gente está à disposição. No que a gente puder, né, e conseguir ajudar aí, a gente está à disposição para isso. É exatamente isso, um ajudando o outro, né? Vocês estão me ouvindo? Ô, Márcia, deixa eu comentar sobre a minha, rapidinho.
em relação à Dalena. A metodologia tem uma parte que quando a gente vai preencher a plataforma Brasil, a gente tem que realmente diminuir a metodologia, porque lá só cabem 4.000 caracteres, né? Aí, realmente, nessa parte, eu fui aprovado resumindo essa parte, que eu coloquei que a metodologia adotada seria, quanto à abordagem, como qualitativo, só coloquei isso, não coloquei nenhum autor, quanto à natureza, pesquisa básica aplicada, quanto aos objetivos, estudo exploratório, e quanto aos procedimentos, como pesquisa de campo. Mas no projeto vem completo, porque a gente anexa o projeto. Então, isso. Resume isso. só na submissão. Exatamente. Sim. Lá na Plataforma Brasil, tudo bem, mas no projeto que está indo junto, tem que estar completo. E mesmo assim, Eduardo, o que aconteceu com a sua metodologia? Por que voltou? Porque você não colocou os critérios de escolha do. Tanto é que nós dois, em videoconferência, ajustamos os critérios. De inclusão e exclusão, isso. Né? Gente, quanto mais perfeito, quanto mais redondinho chegar, melhor. A gente não sabe como parecer isso que vai cair nas mãos, né? Pode falar, Daniela. Então, da minha parte era isso, Eduardo. Se você quiser iniciar a sua parte, vocês Então, acharem... gente, a minha vai ser rápida. Eu não sei se vocês têm energia. De qualquer jeito, eu acho interessante a gente fazer uma nova oficina daqui uns 2 meses. Eu acho que vale a pena terminar essa, porque já tem pessoal aqui que está iminente de enviar, né? Aí vocês comentam aí se vocês querem continuar, que no caso eu sei que a Carmen está doida para logo, o Patrick, a Renata. Já tem pessoal desesperado para mandar logo. A Josi também. Então vamos terminar assim. Aí deixa eu então compartilhar minha tela aqui. Aí, gente, primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Porque eu acabei não apresentando. Meu nome é Eduardo Souza Veloso, eu sou mestrando da turma de 2023. Meu orientador é o professor Alexandre Ferri. Eu já estou aprovado pelo Comitê de Ética, meu projeto demorou 6 meses, mas talvez também por causa teve a greve, né? Eu acho que acabou afetando um pouco, né? Mas graças a Deus já estou aprovado. Hoje mesmo eu já fui no meu locus de pesquisa, já conversar lá, e eu pretendo, se Deus quiser, coletar dados esse ano. Eu pretendo fazer uma mais prática aqui, que vai ser realmente mostrar para vocês como submeter, né? Já vou direto na plataforma. Então, primeiramente, eu tenho que compartilhar minha tela aqui. Espero que vocês já estejam vendo. Isso. Aí aqui, gente, é o site da Plataforma Brasil, plataformabrasil.saude.gov.br. Aí eu cheguei a compartilhar com alguns como que fazia para cadastrar, mas eu acho que vale a pena. Como é rápido, né, o cadastro, eu vou clicar aqui em cadastrar-se para a gente fazer o cadastro. Então aqui a gente marca como brasileiro, digita o CPF, coloca aqui qual que é o maior título acadêmico. Por exemplo, eu tô preenchendo aqui de qualquer forma, gente, só para vocês entenderem mesmo. Aqui eu acho que eu tenho que colocar especialização, por exemplo. Aí aqui vocês vão ter que colocar o link do Lattes. Não é obrigatório, né? Ah, não, acho que é obrigatório sim. Então deixa eu abrir meu Lattes aqui e copiar o link dele. Estou tentando ser detalhista porque muita gente vai assistir, né? Então pode ser que eles vão ter essa dificuldade, né? Mas é bem rápido para achar o link do Lattes, né? Aqui já até achei o meu. Eu volto lá na plataforma, colo o Lattes.
Aqui eu tenho que selecionar qual o curso, né, que foi feito. Posso marcar outros, vamos supor, educação, alguma coisa de educação. Aí aqui na plataforma Brasil vai fazer algumas perguntas, qual que é o sexo, qual que é a cor. Eu usei o CPF da minha mãe, que o meu eu já tinha usado, viu? A data de nascimento, o órgão emissor do RG, e aqui vocês vão ter que anexar todos os documentos que estão solicitando, né? Que é o currículo. O meu foi aprovado com eu anexando o currículo Lattes, pode usar o currículo Lattes, pode usar também um currículo normal. Todos os documentos, quando eu anexei, foram em PDF. Então, é o currículo, um documento digitalizado, né? Provavelmente vocês vão usar o RG ou a CNH, e uma foto de identificação. Aí aqui basta avançar e terminar que vai dar tudo certo. Tem que colocar também o endereço. Aí já pulando de etapa, deixa eu ir de novo no site da Plataforma Brasil. Qualquer dúvida vocês podem levantar a mão, pode perguntar, fica à vontade. Aí agora eu vou logar e vou realizar a submissão. Aí, nova submissão que vocês vão clicar. Aí a primeira pergunta é se a pesquisa envolve seres humanos. Se não envolvesse, não precisava de vocês utilizarem a Plataforma Brasil para poder enviar o projeto, né? O modelo sempre vai ser marcado simplificado, aqui mesmo já fala o motivo. Aí aqui já vai aparecer o CPF de vocês, o telefone e o e-mail, porque vocês colocaram no cadastro. Nessa parte de delegar autorização, vocês vão ter que delegar, sim, para os seus orientadores, senão o seu orientador não vai ter acesso ao preenchimento da plataforma. Então, aqui vocês têm que colocar pelo nome, a tendência já apareceu. Acho que já aparece o CPF do orientador. Quer ver? Deixa eu pôr do meu orientador aqui. Isso, pelo nome já vai aparecer o CPF deles, ó. Então, vocês têm que colocar ele como um assistente. Tá bom? A instituição proponente, vocês têm que digitar o CNPJ do Cefet. A minha está salva aqui porque eu já tinha submetido, né? Mas também digitando o nome, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, já daria certo. Aqui tem uma pergunta se é um estudo internacional, vocês vão marcar que não, ou pode ser que sim, né? Nessa segunda parte do preenchimento, que é a área de estudo, vocês provavelmente não vão marcar essa parte porque são todos relacionados à saúde, né? Então, como vocês não estão manipulando gametas, embriões, reprodução assistida, vocês não vão marcar. Nessa grande área do conhecimento, eu tenho até dúvida. Eu marquei ciências sociais aplicadas. A Luciana, colega nossa, marcou ciências humanas, mas o nosso projeto passou sem problema. Você sabe nos falar, Márcia, bem claramente, se a gente é das ciências sociais aplicadas ou das ciências humanas? Eu coloco ciências humanas, porque a educação então, vai entrar ali, né? Isso. Eu também. Ciências sociais aplicadas é mais na área de administração, né? Ah, sim. Eu ficava com dúvida porque quando a gente foi fazer a proficiência em línguas, né? Aí a gente fez uma que chamava Ciências Sociais Aplicadas, por isso que eu estava com dúvidas. Em relação agora você vai pedir o título, né, da pesquisa de vocês, aí vocês têm que copiar o título e colar lá. Vai ser muito copia e cola, gente. Título, aí repete o título aqui. Então, são 2 vezes que você vai colocar. Vai perguntar se você é o pesquisador principal, você vai marcar sim. Aí, a segunda parte já está pronta. Agora vamos para a terceira página, né? A terceira, um tanto de coisa vocês não vão fazer nada. Aí você vê só descer. E o desenho. O desenho, eu tirei, até printei, uma orientação do próprio Cefet sobre como que é essa questão do desenho. Nessa etapa, no que se refere à pesquisa com metodologias próprias dessa área, só será possível editar os campos desenho, financiamento e palavra-chave. Dessa maneira, o pesquisador deve indicar no campo desenho, vídeo e metodologia. Então, vocês não precisam preencher nada no desenho. Então, vamos voltar aqui. Basta escrever vídeo e metodologia. Isso é uma orientação que o Cefet mesmo dá. Financiamento. Eu coloquei financiamento próprio. Acho que vai ser o caso de todo mundo. Pode ser que o Cefet esteja financiando sua pesquisa, né?
Aí eu não... Depende, né? Pode ser FAPEMIG, pode ser CNPq, pode ser Cefet, aí varia, né? Isso. Aí o meu foi o financiamento próprio. As palavras-chave, vocês têm que colocar a palavra-chave de acordo com as que você definiu na sua pesquisa. A minha foi recurso didático inclusivo, foi ensino de matemática inclusivo e grafia matemática Braille. Na época foi isso. Com o tempo a gente vai mudando um pouco as palavras-chave, mas todas relacionadas. Então, nessa página 3, ó, bem simples, bem rápido, é só isso que vocês têm que fazer. Agora vamos para a próxima página. Às vezes a plataforma, gente, vocês têm que salvar bastante, viu? Salvar, porque principalmente durante o dia, ela costuma ficar bem lenta. Mas se der problema aqui, se ela travar, não preocupa não, que eu fiz uma apresentação para vocês. Vamos voltar aqui no... Agora está pedindo um resumo. Basta vocês copiarem o resumo que vocês fizeram para o seu projeto e colarem lá. A introdução, basta vocês copiarem a introdução das suas pesquisas, do seu projeto e colar lá. A hipótese. Hipótese já é um caso que não é obrigatório. Vou mostrar aqui o print que fala isso, né? Da orientação do Cefet. No item hipótese, caso o delineamento de estudo não compreenda a elaboração desse item, o pesquisador deve preencher o campo como não se aplica. Então, em muitos casos de vocês, não é obrigatório ter uma hipótese. A hipótese seria o que vocês acham que vai ser a resposta dos seus projetos quando vocês terminarem a pesquisa, né? Qual vai ser o resultado da sua pesquisa? No meu, até coloquei e foi aprovado. A minha hipótese praticamente era que o meu recurso didático, né, que eu estou investigando, vai desempenhar um papel significativo no engajamento, na motivação e na ludicidade em relação à aprendizagem dos estudantes. Basicamente é isso. Aí, gente, agora uma coisa muito importante é que quando a gente faz o projeto para o Cefet, a gente faz um projeto, né, para mandar para o conselho, não para o colegiado, né, do curso. Mas quando a gente vai fazer para a Plataforma Brasil, a gente tem que mudar algumas coisas. A gente tem que acrescentar esses que o Wilbert falou, critério de inclusão, de exclusão, riscos, benefícios. E é o seguinte, vocês têm que mudar os seus projetos. Tudo que tiver escrito aqui tem que estar escrito nos seus projetos também. Não pode ser diferente. Então, vocês têm que ter um capítulozinho só falando sobre riscos, um capítulo só critério de exclusão, critério de inclusão. Então, o projeto tem que ser a cara do que está aqui. Se tiver diferença, vai voltar. Mas vamos continuar aqui com a ordem, né? Primeiro é o objetivo primário, vai ser o objetivo geral das suas pesquisas. Basta copiar e colar seus objetivos. Agora é o objetivo específico, também basta copiar e colar. A metodologia, como vocês podem ver, é só 4.000 caracteres. A gente conversou sobre isso, né? Então, a gente vai ter que dar uma resumida, né? Mas é resumir só para colocar na plataforma. Aí, no projeto, vocês podem deixar ela ampla mesmo, detalhando direitinho o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa básica, o que é uma pesquisa aplicada. Mas o que é... Porque cada pessoa tem cada autor, na verdade, tem uma concepção, um entendimento sobre o que é um grupo focal, sobre o que é um questionário. Então, isso vocês têm que deixar claro no projeto, mas podem deixar aqui na parte da metodologia só resumido. O importante é vocês mostrarem o caminho, qual que é o caminho percorrido. No meu caso, por exemplo, eu defino, né, sobre... Eu não defino, na verdade, eu só cito, que é uma pesquisa qualitativa, aplicada, com objetivos exploratórios, que vai ser uma pesquisa de campo, mas eu detalho como vai ser coletado esses dados, né? Eu detalho que, primeiramente, eu teria que pegar a autorização lá na instituição, depois eu ia ter que coletar os
os termos, né, de consentimento dos alunos, eu coloco aqui também qual que seriam as amostras, quais são as características dos alunos, que haveria gravação dessas aulas. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, pode perguntar, fica à vontade, viu? Deixa eu ver até no chat aqui se tem alguma coisa. Aí agora sim entra o critério de inclusão, né? O critério de inclusão sempre tem que colocar. Eu e a Márcia definimos nosso critério de inclusão, né? Porque é muito difícil definir esse critério, porque não pode ser algo vago, né? A gente não pode escolher aleatoriamente. A gente tem que definir, ou todos, né? No meu caso, eu defini todos os alunos do 9º ano do ensino fundamental, e também o professor de matemática, ou se eu tivesse escolhido só metade da turma, eu teria que ter deixado bem claramente que não foi algo aleatório, né? Poderia ser só, por exemplo, todos menores de idade, todos maiores de idade, aí sim faria sentido. Mas como eu selecionei todos, aí seria fácil. Vocês viram, né, gente? Eu e a Márcia, né? Isso, eu ia amar. Eu não sou orientadora dele, por isso que eu falei, eu sou madrinha. Critério de exclusão. O critério de exclusão deu muito pau. Aí eu consegui chegar a um critério de exclusão que foi aprovado. São aqueles que não forem professor nem aluno do 9º ano, lá do instituto que eu escolhi. Esse é um critério de exclusão. O outro, aqueles que não assinarem os termos de assentimento ou consentimento, livre esclarecido. E aqueles que não quiserem participar da pesquisa. Todos esses são excluídos da pesquisa. Na verdade, eu ainda esqueci de colocar. Aqueles que faltarem na aula também, eu deveria ter colocado, né? Se o aluno não foi na aula, ele está excluído da pesquisa. Riscos. Todo projeto tem que ter risco. Isso é algo que dá muita pendência, né? Então, o que eu coloquei como risco pode ser constrangimento, desconforto, vergonha, aborrecimento, timidez, eles podem ficar cansados com as perguntas. Mas aqui eu também tentei... é obrigatório você falar como que você vai mitigar esses riscos, né? Aí eu coloquei, para mitigar, caso algum participante venha considerar perda de tempo, poderá escolher retirar o consentimento a qualquer momento, pode interromper a entrevista, isso não vai causar nenhuma penalidade, nenhum prejuízo. Não é fácil definir, mas tem que definir, viu? Toda pesquisa tem risco e a gente tem que deixar bem claro como que a gente vai mitigar esse risco, né? Vamos lá para o próximo. Benefícios. O benefício eu acho que é mais difícil gerar pendência, né? Mas eu coloquei bem amplo, né? Que é contribuir com a ciência, que é a divulgação de um recurso didático que pode trazer mudanças, né, no ensino, na aprendizagem. Então, é algo mais amplo. O benefício é mais fácil. A metodologia de análise de dados, se tiver lá em cima na parte de metodologia, vocês não precisam colocar. Mas se não tiver explícita na parte de metodologia, você tem que colocar. Eu coloquei que os dados serão coletados, estruturados, codificados, tudo utilizando a análise de dados de Bardan, uma metodologia, né, de análise de dados. Então, tem que colocar. O desfecho primário e desfecho secundário não precisa. Deixa eu achar lá onde que a norma fala que não precisa. Os pesquisadores, aqui, em relação ao desfecho primário e desfecho secundário, deve-se preencher com a expressão não se aplica. Então, não precisa preencher desfecho primário, basta escrever não se aplica, e a mesma coisa com o desfecho secundário. Tamanho da amostra, outra coisa que a gente tem que voltar na lei. Em relação ao tamanho da amostra, não, tendo em vista que nem toda metodologia de pesquisa prevê o número de participantes de pesquisa, o pesquisador deverá inserir o número 0. Então, resolveu nossa vida. Não precisa também, basta inserir o 0. Data do primeiro recrutamento, esse a gente tem que colocar. Em relação a qualquer data, gente, como a gente está em 2024, minha sugestão é o seguinte, coloque tudo para 2025, a partir de fevereiro. Por quê? Pode demorar esse tempo e é um dos motivos que mais gera pendência a questão de data.
Então, se o comitê liberar esse mesmo que nem foi o da Dani, com 20 dias, podem coletar à vontade, mesmo você colocar a data para frente. Mas, então, o ideal é sempre colocar o mais possível, né? Mais para frente possível. Então, por exemplo, põe aqui 2 de março, por exemplo, ó, 3 de março, aqui segunda-feira, 3 de março, que vai ser o primeiro recrutamento. Jogue tudo para 2025. É uma dica. Aqui vocês vão colocar o país Brasil. Então, a quarta parte, que era maior, já está resolvida, né? Haverá uso de fontes secundárias de dados? Isso vamos supor, se vocês usarem dados do IBGE, se vocês forem pesquisar dados do INEP. No meu caso, não tinha, eu marquei não. Agora aqui, informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção. Aqui sim eu tenho que colocar minha amostra. Eu previ entrevistar 9 professores, 9 alunos e um professor. Então, eu coloquei 10. Aqui também é obrigatório grupos em que serão divididos os participantes. Eu coloquei grupo único, número de indivíduos 10, intervenções. Aí eu coloquei entrevista e grupo focal. O estudo é multicêntrico, ou seja, é mais de uma instituição? Não, senão eu ia ter que colocar todas as instituições. Esse aqui propõe dispensa do termo de consentimento livre esclarecido? Não, senão a gente ia ter que um justificativo enorme, mas com certeza não seria aceita pelo comitê em ética, né? Haverá retenção de amostra para armazenamento em banco? Não, também não. Agora, gente, o cronograma é muito chatinho fazer o cronograma. Joguem tudo para 2025. Deixa eu mostrar como ficou meu cronograma aqui, que eu printei a tela. Aqui, ó. Aí, no meu cronograma, eu destrinchei assim, ó, observação de aulas no Instituto São Rafael, fazer entrevista inicial. Aí eu coloquei as datas, né? Defender... aqui está meio fora de ordem, porque à medida que você vai lançando, você vai colocando. Pela ordem, depois fazer entrevista em grupo focal, fazer análise de dados, escrever a dissertação e defender a dissertação. Aí eu coloquei só esses dados no cronograma. De qualquer jeito, no projeto vem um cronograma completo, né? Que vocês têm que alterar também. Eles têm que estar iguais. Iguais que eu falo, não precisa estar iguais, mas precisa estar coerentes, né? É lógico que no meu cronograma do projeto estava bem maior, porque eu falava do projeto, eu falava sobre enviar para o colegiado, então tinha muito mais informação, mas as datas do que eu coloquei aqui batiam com as informações que estavam no projeto. Orçamento, todo projeto tem que ter orçamento, se não tiver orçamento, vai dar pau no comitê de ética, então vocês têm que colocar. Pode ser com gráfica, coloquei aqui nem gráfica, aqui impressões, deslocamento meu, que eu vou me deslocar, o custo para gravar, pode ser que eu pague alguém para gravar para mim, como que eu vou conseguir gravar sozinho, né? Aqui eu coloquei também uma previsão de ressarcimento de despesas do participante, se algum quiser, por exemplo, o transporte, não sei, mas a gente coloca. Isso não deu pau, não, passou. E esse orçamento também tem que estar no projeto, gente. Aqui, ó, a Carmen e a Lena estão com a mão. Fala primeiro, Carmen. Não, é porque eu segui exatamente isso tudo que você falou, coloquei o valor do que eu ia gastar, né? E ele passou, já foi aprovado. Agora eu vou para as entrevistas. E em 2 meses, eu consegui fazer isso tudo. Demorou mais porque estava de greve, né? Mas, graças a Deus, eu passei exatamente esses passos que vocês falaram, foi o que eu fiz. Obrigado por ter contribuído, então. Que bom que você já está aprovado, está livre, né? Ai, graças a Deus, porque a gente fica muito nervoso, fica com medo, né? E o meu voltou, sabe, 2 coisas que eu dei o maior vacilo e que vocês não falaram. Primeiro é assinar. Eu não assinei, você acredita? E segundo, eu não mandei para a Laís assinar.
a folha de rosto. Então, voltou as 2 vezes que voltou por causa disso. Então, ficar atento nesses 2 pontos aí, que eu acho que é muito importante também. Obrigado por ter contribuído. Pode falar, Lê. Minha dúvida é se você mandou o orçamento da pesquisa, tipo assim, completa, considerando, inclusive, seus deslocamentos para as aulas do mestrado, participações nos grupos de pesquisa, ou se você resumiu as etapas da sua pesquisa de campo mesmo, assim. Eu só resumi a pesquisa de campo, mas eu acho que não daria pau se tivesse colocado também do mestrado, mas eu não sei te falar. Uhum. Pelo que eu entendi que aquela professora Sabina falou, ela falou que participou anos e anos do Comitê de Ética. E ela falou assim que nunca é reprovado o orçamento, porque só se não tiver orçamento mesmo. Tá. O orçamento é algo que sempre vai passar, porque não, é uma coisa que não tem como eles entrar no mérito. Tá. É porque eu incluí no meu, assim, tipo, toda a pesquisa mesmo, incluindo do início do mestrado, deslocamentos, uma série de questões, e aí, inclusive, né, a pesquisa de campo mesmo e tudo. Beleza, valeu, Eduardo, obrigada. Nada. Pode falar, Patrick. Você levantou a mão, Patrick? Pode falar. Vou continuar. Na hora que você quiser falar, pode ficar à vontade, viu, Patrick? Eu vou continuando aqui. O cronograma eu coloquei. Na bibliografia, eu só copiei e colei as referências, né, bibliográficas. E colei lá. Então, gente, o preenchimento está feito. É só isso mesmo que é para fazer, da questão do preenchimento. Só que na última página, deixa eu tentar pular para a última página aqui para vocês verem como que funciona. Ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir pular. Peraí quando dá crítica, vem em cima. Ó. Tá dando um probleminha aqui que está falando. Informe o número de indivíduos abordados. Aqui eu acho que, na verdade, eu tenho que colocar 0, né? Porque, deixa eu só voltar aqui na orientação. Aqui, aqui ó, pode deixar zerado se for impossível mensurar. Deixa eu ver se com 0 vai passar aqui. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofreram algum tipo. Não, aqui, na verdade, tinha que ser 10 mesmo. Eu não entendi por que deu essa crítica. Deixa eu tentar aqui de novo para descobrir. É um avanço com vocês. Número de indivíduos que serão abordados pessoalmente não pode ser maior que o tamanho da amostra. Ah, não. Então, realmente, pode deixar zerado, já que a norma fala 0, pode deixar 0. Tem que pôr o cronograma e tem que pôr o orçamento. Ó. É obrigatório. Deixa eu pôr qualquer coisa no cronograma aqui, só para a gente conseguir avançar. Para mim mostrar a vocês a próxima página. E no orçamento também, deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Isso. Deixa eu ver se passou. A soma no número de indivíduos difere do número aqui. Então, gente, ó, só para passar aqui, eu vou colocar o número 10 e na anterior também. Deixa eu ver se eu consigo. Se não agarrar, se não travar. Tamanho da amostra, eu vou colocar 10. Na verdade, foi o que eu preenchi quando eu fiz o meu. Eu coloquei 10 aqui, mas na verdade não é o tamanho da amostra do Brasil, né? E a orientação é deixar zerado essa amostra. Eu vou esperar um pouquinho enquanto carrega. Porque aí, gente, o que eu vou mostrar por último, enquanto isso, ó, na página lá do CEP e do Cefet, lá mostra quais são os documentos, né? Acho que agora vai, deixa eu só... Aqui, gente, a última página é essa, ó, é onde vocês têm que anexar todos os documentos. Aqui vocês já vão imprimir a folha de rosto. Aí, para coletar, para assinar a folha de rosto, deixa eu já mostrar a vocês, tem uma orientação aqui, que é o checklist do pesquisador, né?
Aqui explica direitinho como vocês vão conseguir a assinatura dessa folha de rosto, né? Que basta mandar por esse e-mail aqui, seguindo essas orientações. Aí vocês vão colocar, anexar a folha de rosto. Então, a folha de rosto ela é gerada pela própria plataforma e vocês anexam na plataforma após a assinatura. Com certeza é assinada pelo... Eu acho que é a professora Laís que assina, mas não tenho certeza. É só vocês mandar para esse e-mail que eles resolvem tudo para vocês. Eles vão ensinar como que vocês vão assinar também. Aqui explica direitinho, tem orientação. Tudo nesse checklist. E aqui nesse checklist também é a primeira etapa que eles olham no projeto, né? Então, eles olham se tem essas... Se tudo isso que está citando aqui, se tem. Se tem a população a ser estudada, se tem a parte de garantia ética, se tem um método a ser utilizado, se tem um cronograma. Então, eles olham no projeto e olham se vocês preencheram na Plataforma Brasil. É a primeira triagem. Se está com um termo de consentimento livre esclarecido, que tem que ser anexado aqui na Plataforma Brasil. Se está com os outros, declaração de anuência. Se tem um roteiro de questionário. Se tem... E é mais de um termo, né? Além do termo de consentimento, tem um termo de consentimento de gravação de voz e imagem. Então, aqui esse checklist é o perfeito, é o melhor que tem. Você tem que seguir à risca ele. Aqui, ó, o currículo Lattes tem que conter, tem que estar escrito no currículo Lattes que tem um vínculo com o Cefet. A declaração de responsabilidade tem um modelo dela aqui, tá vendo? Tudo é só vocês clicarem que vai certinho. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, eu terminei. Qualquer dúvida também eu estou à disposição. Aí, obrigada, viu, Eduardo? Mas nós passaram 2 horas, eu, pelo menos, falo por mim, eu nem percebi direito, né? Eu não posso perguntar mais nada, gente. Eu perguntei, esgotei minha cota de perguntas. Pode perguntar. Mas me esclareceu muitas questões, e assim, eu tenho certeza que eu tenho que pegar meu projeto, arrancar ele de lá e refazer, né? Mas, enfim, foi muito esclarecedor, eu agradeço imensamente mesmo, viu? Obrigada. Bom, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo agora com a gente, né, são ou do AVA Cefet ou lá do mestrado doutorado Cefet. Nós estamos sempre em contato com essas pessoas, né, direto, ou seja, em sala de aula, no grupo de pesquisa. Isso foi um pontapé inicial, né, pessoal? E nós vamos tirando as dúvidas no decorrer dos dias, semana. Depois sentir que tem que fazer mais uma oficina, a gente faz mais uma oficina. Mas eu acho que a iniciativa é muito válida para poder ajudar as pessoas até para organizar tudo antes de entrar na Plataforma Brasil. Na hora que o Eduardo começa a lhe mostrar, desde ele colocando o nome dele, CPF, aquilo tem que estar tudo pronto. A gente não pode querer trocar a roda do carro andando na questão do comitê de ética, não. Tem que estar tudo organizado para quando for chegar lá na Plataforma Brasil, é só inserindo e preenchendo o formulário, né? Obrigada, gente. Eu acho que está tudo tranquilo, então, né? Muito obrigado, gente. muito obrigada. Agradecer em especial a professora Márcia, né, por ter motivado a gente aí a elaborar essa oficina, ter nos apoiado, nos acompanhado aí. Então, é sempre muito bom, né, poder contar com a senhora em todos os momentos aí. Eu penso assim, né? São os alunos que passaram por isso que estão fazendo a oficina. Então, quem sentiu, né? Na pele, todo o processo, e aí também vem a Carmen, deu o parecer dela, a experiência dela. Foi muito bacana. Obrigada, pessoal. Né? Todos vocês, né? E a gente continua Foi você que conversando. ajudou, né? Se não tivesse corrigido, eu estaria preso lá até hoje. Pois é, mas a função minha, dos outros orientadores todos, é essa, gente. Né? A pesquisa é um processo, vai, volta, ajusta, eu aprendo com vocês, aprendem comigo, e assim a gente vai caminhando. Isso é o fazer docente, isso é fazer pesquisa, faz parte disso, né?
Nós estamos aqui para isso mesmo. Então tá, gente. Obrigada, Esperança. pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, Tá, obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, muito obrigada. Adorei a oportunidade.